Opa, e aí? Meu nome é Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre o infame evento chamado de Holodomor, que causou a morte de milhões de ucranianos, fazendo uma análise para ver se ele se encaixa dentro da definição de genocídio. O Holodomor aconteceu. Quase 4 milhões de ucranianos morreram durante 1932 e 1933, e isso é um fato. Porém, a ideia do vídeo se concentra no estudo sobre a questão de como foram causadas essas mortes, verificando os fatores que influenciaram nessa tragédia generalizada. Lembrando que o vídeo não possui viés e somente farei uma explanação de fatos, ainda que, dessa vez, seja uma tarefa mais complicada, tendo em vista da dificuldade de conseguir dados sobre esses eventos, pois eles foram mantidos em segredo pelos soviéticos durante muito tempo. A partir do século XVIII, os territórios ucranianos foram divididos entre o Império Austríaco e o Russo. Durante a Primeira Guerra Mundial e a queda da monarquia russa em fevereiro de 1917, a Ucrânia estabeleceu um governo provisório independente, declarando-se a República Popular Ucraniana, em janeiro de 1918. A República Popular da Ucrânia lutou contra o Exército Vermelho Bolchevique por 3 anos, mas perdeu sua luta pela independência. A maior parte do território ucraniano foi incorporado à força na União Soviética. Em 1922, a Ucrânia tornou-se a República Socialista Soviética Ucraniana. No final da década de 20, o líder soviético Joseph Stalin consolidou seu controle sobre o Partido Comunista da União Soviética. Sentindo-se ameaçado pelo fortalecimento da autonomia cultural da Ucrânia, graças ao histórico do local, Stalin tomou medidas para enfraquecer os nacionalistas ucranianos e as elites intelectuais e culturais para impedi-los de buscar a independência da Ucrânia. Assim, Stalin iniciou repressões políticas em massa por meio de intimidações generalizadas, seguidas de prisões. Milhares de intelectuais ucranianos, líderes religiosos e funcionários do Partido Comunista Ucraniano que apoiaram repúblicas pró-ucranianas foram presos e executados pelo regime soviético. Ao mesmo tempo, Stalin decretou o primeiro plano quinquenal, que incluía a coletivização da agricultura, encerrando efetivamente a NEP. A coletivização deu ao Estado soviético o controle direto sobre os abundantes recursos agrícolas da Ucrânia e permitiu que o Estado controlasse o fornecimento de grãos para exportação, que seriam usados para financiar a transformação da União Soviética em uma potência industrial. A maioria dos ucranianos rurais, que eram pequenos agricultores independentes, resistiram a essa coletivização. Eles foram forçados a entregar suas terras, gado e ferramentas agrícolas e trabalhar em fazendas coletivas do governo, os chamados kolhops. Os historiadores registraram cerca de 4.000 rebeliões locais contra a coletização, tributação, terror e violência pelas autoridades soviéticas no início dos anos 1930. A Polícia Secreta Soviética e o Exército Vermelho suprimiram implacavelmente esses protestos. Dezenas de milhares de agricultores foram presos, fuzilados ou deportados para campos de trabalho. Os fazendeiros ricos e bem-sucedidos que se opunham à coletivização foram rotulados de kulaks, que significa punho. Eles foram declarados inimigos do Estado e a eliminação dos chamados kulaks era parte integrante da coletivização. Assim, a polícia secreta e a milícia despojaram brutalmente os kulaks de suas terras, casas e pertences pessoais, deportando-os sistematicamente para regiões distantes ou os executando. Essas repressões em massa, junto com a manipulação das compras de grãos controladas pelo Estado, prepararam o cenário para o terror total, um terror da fome, o Holodomor. A safra do ano de 1932 foi pior do que o esperado, e as metas de requisições do governo soviético para os camponeses eram altas. De fato, as safras ruins eram problemas que assolavam não só a União Soviética, mas sim diversos outros países do mundo. Durante o ano de 1932, a situação foi bem crítica no Cazaquistão, que inclusive teve mais mortes por fome do que na Ucrânia. Países fora da União Soviética, como a Bulgária, também sofreram muito com essa situação. Contudo, as medidas de Stalin contra a Ucrânia, ao longo de meses, foram cada vez mais incisivas e autoritárias. Os comunistas ucranianos tentaram explicar às autoridades centrais em Moscou que cumprir as metas significaria fome em massa. Essa observação foi rejeitada categoricamente e eles foram classificados como inimigos e punidos.
Em agosto de 1932, o decreto dos 5 talos de grãos afirmava que qualquer pessoa, mesmo uma criança, pegando qualquer produto de um campo coletivo, poderia ser baleado ou preso por roubar propriedade socialista. No início de 1933, cerca de 54 mil pessoas foram julgadas e condenadas, e dessas, 2 mil foram executadas. Com a escalada da fome, um número crescente de agricultores deixou suas aldeias em busca de alimentos fora da Ucrânia. Diretrizes enviadas por Stalin e Molotov em janeiro de 1933 os impediram de partir, fechando efetivamente as fronteiras da Ucrânia. Para garantir ainda que os agricultores ucranianos não deixassem seus vilarejos em busca de alimentos, o governo soviético iniciou um sistema de passaportes internos, que eram negados aos agricultores, para que eles não pudessem viajar ou obter uma passagem de trem sem permissão oficial. As áreas que não atendiam às metas de requisição foram colocadas na lista negra, totalmente separadas da economia soviética. Um tributo sobre a carne foi imposto aos camponeses, forçando-os a abater seu gado, diminuindo seus estoques de leite e carne de vaca, que eram a última proteção contra a fome. Para escapar da morte de fome, as pessoas nas aldeias comiam tudo que era comestível, grama, bolotas e até gatos e cachorros. Existem relatos que contêm descrições do imenso sofrimento e desespero dos agricultores ucranianos, incluindo casos de ilegalidade, roubo, linchamento e até o canibalismo. A fome resultou em mortes generalizadas e em valas comuns cavadas em todo o campo. Os registros oficiais não forneciam um relato completo do que estava acontecendo na Ucrânia. Muitas das mortes não eram registradas ou a causa da morte estava ausente para ocultar a verdadeira situação. No auge do Holodomor, em junho de 1933, os ucranianos morriam a uma taxa de 28 mil pessoas ao dia. Enquanto os ucranianos morriam, o Estado soviético extraiu 4 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia em 1932, o suficiente para alimentar pelo menos 12 milhões de pessoas durante um ano inteiro. De fato, o governo soviético poderia ter organizado medidas de combate à fome e poderia ter aceitado também ajuda internacional. Moscou rejeitou a ajuda externa e denunciou aqueles que as ofereciam. A maioria dos historiadores que estudou esse período da história ucraniana concluiu que a fome foi deliberada e ligada a uma política soviética mais ampla para subjugar o povo ucraniano. Com a queda da União Soviética e a abertura dos arquivos do governo, os pesquisadores puderam demonstrar que as autoridades soviéticas tomaram medidas especificamente na Ucrânia, sabendo que o resultado seria a morte de milhões de ucranianos por inanição. A fome ucraniana, conhecida como Holodomor, é uma combinação das palavras ucranianas de fome e infligir a morte. É um fato que Stalin e a liderança soviética aplicaram políticas que garantiram que o desastre fosse pior na Ucrânia. De acordo com o último trabalho de demógrafos, cerca de 3,9 milhões de pessoas morreram de fome naquela República Soviética. Rafael Lemkin é um especialista em direito penal internacional que cunhou e promoveu o termo genocídio. As ideias de Lemkin sobre o genocídio serviram de base para a Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição de Genocídio em 1948. A Convenção define genocídio como atos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Em discurso proferido em 1953, assim como os artigos escritos nessa época, Lemkin aplicou o termo genocídio ao Holodomor, bem como a tentativa de deterioração da nação ucraniana. Lemkin identificou 4 componentes integrais no processo genocida na Ucrânia: a dizimação das elites nacionais ucranianas, com líderes políticos e culturais, a destruição da Igreja Ortodoxa Autocéfala da Ucrânia, com seu clero e hierarquia, o agravamento da fome da população agrícola ucraniana, o Holodomor, e a sua substituição por não-ucranianos. Historiadores importantes e outros estudiosos como James Mace, Robert Conquest, Timothy Snyder, Norman Naimark e Anne Applebaum, que dedicaram um tempo significativo ao estudo do Holodomor e publicaram extensivamente sobre o assunto. Todos concluíram que era um genocídio. Dessa maneira, com os dados recolhidos, é possível apontar que, de fato, o Holodomor se enquadra com a definição de genocídio estabelecida pelas Nações Unidas. Isso se deve ao fato da ciência da situação crítica por parte do governo soviético, bem como medidas que acabaram por agravar mais ainda a fome na Ucrânia. Lembrando que essa é uma afirmação baseada nos fatos citados.
Caso exista alguma pesquisa ou artigo que prove que esses fatos estão errados ou que existam outros fatos para completar a narrativa, peço por favor que deixe nos comentários. O Holodomor terminou em 1933. A coletivização foi concluída com todas as terras agrícolas se tornando propriedade socialista e todos os agricultores trabalhando para o Estado. De acordo com estudos demográficos recentes, 13,3% da população da Ucrânia morreu nessa época. A promoção de uma nova identidade soviética e a pressão oficial sobre os ucranianos para que usassem a língua russa se intensificaram. Mesmo quando o Holodomor acabou, os ucranianos não pararam de sofrer. As famílias que sobreviveram temiam a fome e novas repressões pelo resto de suas vidas. E esse medo foi passado para gerações futuras. Eles logo experimentaram novos traumas. Os expurgos de Stalin de 1937 e 38, a Segunda Guerra Mundial, a ocupação nazista e o Holocausto, e a fome de 1946 e 47. Outra consequência do Holodomor na Ucrânia foi a perda da memória coletiva. Agora sabemos que instruções explícitas foram emitidas em toda a União Soviética proibindo o uso da palavra fome, não apenas em documentos partidários e militares, mas também em registros médicos e contas estatísticas. Na época do Holodomor, o governo soviético e o Partido Comunista negaram que estivesse ocorrendo uma fome e recusaram qualquer esforço externo de socorro. Uma sucessão de governos soviéticos manteve a negação formal de que o Holodomor tivesse ocorrido. Na Ucrânia, era impossível falar publicamente desse evento, até o final dos anos 80. Informações sobre a fome só estavam disponíveis no Ocidente, principalmente por meio de testemunhas oculares de refugiados que sobreviveram ao evento e escaparam da União Soviética, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje, as autoridades da Federação Russa admitem que houveram fomes na década de 30 na União Soviética, mas se recusam a reconhecer a natureza deliberada de fome em 1932 e 33 na Ucrânia. Contudo, é fato que a Rússia, de Vladimir Putin principalmente, possui um vasto histórico de negação de crimes cometidos pela nação. Em novembro de 2006, o Verkhovna Rada, parlamento da Ucrânia, aprovou um decreto definitivo do Holodomor como um ato deliberado de genocídio. Por conta da ocultação de dados por parte dos soviéticos, bem como falta de interesse de outros países, hoje o Holodomor foi reconhecido como genocídio por somente 16 nações. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor se inscreva no canal e deixe um like. No mais é isso, valeu.